partir de uma ferramenta como essa, você pode aplicar uma outra, por exemplo, que a gente costuma usar bastante, que é o diagrama ou gráfico de Pareto, tá? Que nada mais é do que a gente fazer uma estratificação, que a gente chama, de um problema principal. Então, como a gente já estruturou lá a nossa folha de verificação, então, por exemplo, eu tinha um problema de qualidade lá e eu dividi, né, o que era risco, batida, rebarba, eu posso, a partir destes dados, gerar um gráfico de Pareto para poder determinar o que é mais relevante para aquele problema que eu estou estudando, né? O que é mais comum, qual que é a principal ocorrência em termos de frequência, né? E o gráfico de Pareto, ele vai nos permitir fazer um gráfico simples, onde muitas das vezes essa informação que vem de uma folha de verificação já nos traz, muitas das vezes, né, uma estratificação. E a partir dali eu consigo começar a direcionar muito bem a minha análise, né? Porque o gráfico de Pareto, ele vai nos permitir identificar aquilo que é mais significativo. Então ele tem ali o que a gente chama de regra dos 80-20, né? Então assim, ó, cerca de 80% aí dos problemas estão relacionados ali a 20% das estratificações, tá? Então 80% de todas as ocorrências estão relacionados a 20% dos componentes. Então eu gasto muito mais energia, né, em 2, 3 problemas pontuais ali, por exemplo, lá a minha batida e o meu risco, e muito menos energia em um monte de outros problemas menores que representam muito pouco do meu total. Então é um gráfico muito simples, um gráfico de barra, acompanhado com uma linha que acumula a frequência relativa dos resultados, onde rapidamente a gente consegue identificar quais são os principais focos do meu problema, onde eu tenho que gastar mais energia de análise, né? Um gráfico de Pareto, ele é aplicável em N situações, tá? Quando a gente traz para dentro de um Seis Sigma, por exemplo, a gente sempre está ali preocupado em tentar direcionar a análise, né? Tentar determinar quais são os extratos mais significativos para onde a gente tem que seguir a análise. Então, é extremamente útil ali, a gente costuma usar bastante na fase do measure, né? Onde a gente está ali tentando identificar aonde que a gente vai seguir a nossa análise. Ao invés de eu analisar aqueles problemas muito pequenininhos, né, que representam muito pouco em termos de ocorrência, eu vou gastar a energia naqueles que representam a maior parte do meu problema, tá? Então esse é um outro exemplo de ferramenta que a gente pode usar aí, que é muito comum, inclusive, de ser usado dentro de um Seis Sigma.